Você não precisa sair da sua cidade pra ter sucesso. Bora reagir ao vídeo aqui do Natan MBC, acompanho bastante o canal dele, então bora ver esse vídeo aqui. E é interessante porque eu tenho propriedade pra falar sobre esse assunto, então vambora. Beto está saindo de chique-chique, ele está fora de forma, pobre, depressivo, mas ele sabe a solução. Ele tem que sair de chique-chique, ele está estagnado por causa da sua cidade. Ele já financiou com o agiota uma passagem para São Paulo. Assim que ele pisar lá, sua vida muda. 6 horas. Comigo foi tipo assim, não foi que, eu achei que eu tinha que sair da minha cidade porque eu saindo de lá eu ia melhorar minha vida, nada. Na verdade eu saí sem eu querer sair, na verdade. E só que isso realmente me ajudou bastante a me desenvolver como pessoa, né. Então, é uma coisa que eu não quis, mas que me ajudou, sabe. 2h30 depois. Beto está bebendo água que pinga do ar-condicionado da Faria Lima, comendo casca de pão superfaturado que ele achou no lixo da galeria dos pães. Se ele fracassou em chique-chique, por que ele se iludiu que mudaria sua vida em São Paulo? Uma cidade com competição muito mais brutal, sem espaço para um preguiçoso como ele. Alfredo! Alfredo está na sua mansão de 10 mil metros quadrados com sua esposa morena, indígena e sua onça de estimação. Ele desce da sua Hilux e olha o seu império. Ele ganha 10 mil reais por mês na sua cidade no interior do Brasil. Com essa grana, ele Aqui no vídeo tá tendo coisa um pouco diferente, porque, tipo, no caso aqui no vídeo é meio que o contrário, porque eu morava numa cidade pequena, só que era do lado de uma cidade grande. Então eu morava na região metropolitana, e aí eu me mudei pra uma outra cidade que é uma capital, e depois eu mudei de novo agora pra uma cidade de interior, então é completamente o oposto, né, do que o tema que ele tá seria falando um do vídeo, né. indigente em São Paulo. Na sua cidade, ele está no topo 1% de todos os homens. Se eu quisesse ser um coach genérico, eu falaria o seguinte: você, Beto, se você quer vencer na vida, você precisa fazer uma única coisa pequenininha separa você da vida dos seus sonhos. Você tem que sair da sua cidade natal. Sua cidade natal é uma âncora e só tem pessoas pequenas com mente pequena que vive de fofoquinha. Eu saí da minha cidade e olha onde eu cheguei. Aí eu colocaria, né, um vídeo meu lá no Japão. Tipo, eu tô na minha cidade natal agora, mas eu vou colocar um vídeo meu viajando pra vender a ideia que você tem que sair da sua cidade. Eu tenho certeza que eu já estaria multimilionário se eu fizesse vídeo assim. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa ideia de sair da sua cidade natal e que isso vai mudar a sua vida. Um cara Então, tipo assim, essa questão, da âncora, eu fiz um vídeo sobre isso que eu upei, só que eu não ele não tá público sobre esse assunto. Essa questão da âncora, eu acho que é um fato não pela questão de, tipo, das pessoas ao redor pensar pequeno, mas, sei lá, sabe, o fato de tu estar com as pessoas que tu conhece ali, já tá acostumado, meio que te deixa confortável demais, sabe. É uma coisa que eu senti muito, assim, quando eu saí, porque eu tinha que me virar, sabe. Quando eu saí da minha cidade, fui eu sozinho, eu por mim mesmo, e nisso eu acabei aprendendo muita coisa, sabe. Claro, eu sofri demais também, mas isso faz parte. Eu acredito que não é que tu mudar de cidade, tu vai melhorar completamente da noite para o dia só de mudar e vai ser tudo mil maravilhas, não. Tu vai sofrer com isso, só que é um sofrimento que vai te ajudar a crescer, sabe, essa que é a questão, não é que tu vai melhorar, assim, sabe, desse jeito, não, com isso aí é 18 ilusão anos, com mesmo. 6, 7 reais na conta, que mora com a mãe que é solteira porque o pai abandonou, que mora lá no fim do Meyer, que é o alvo fácil pra esse tipo de pessoa na internet que vende milagre. Esse cara vai sair da cidade dele como? Voando? Ah não, eu vou sair da minha cidade, eu vou para São Paulo pagar um aluguel de 3 mil reais numa kitnet menor do que o banheiro da casa da minha mãe, cheia de mofo. Como que você vai fazer isso? Cadê o dinheiro? Falta essa parte, irmão. Você vai virar sugar baby de um velho rico pra morar em outra cidade? Aí tudo bem. Sair da sua cidade é caro pra caramba, é aluguel, é contrato calção, é mudança, é transporte, é passagem, é um colchão de renda que você tem que ter, um colchão de dinheiro pra caso você se mude e fique um tempo sem ganhar nenhum dinheiro. Isso acontece. Nesse vídeo eu quero que você pare pra pensar no seguinte: você realmente precisa sair da sua cidade natal pra ter sucesso na vida? De fato, isso não é pra todo mundo. Eu falo que isso foi bom pra mim, em específico, porque eu era uma pessoa que gostava muito de ficar confortável, de ficar naquele lugar que eu estava sempre, eu não crescia, não tinha visão de crescer de certa forma, de amadurecer nem nada. Isso aí foi uma coisa que me fez me desenvolver muito, querendo ou não, sabe. Então, pra mim especificamente, foi uma coisa boa, sabe. Mas eu entendo que não é
pra todo mundo isso. Dá o maldito like, se inscreve, ativa o sininho. Você tem 0 segundos pra fazer isso. Não fez, pronto. Você perdeu 5 centímetros de pingola. Vai perder até amanhã. Tem como reverter essa maldição, cara. É só você dar o like agora. Mais uma chance aí pra você. Tá deixado o like. Mano, não importa se você mora no equivalente de Blighttown do Dark Souls aqui no Brasil, se a única oportunidade que existe na sua cidade é vender o seu voto por R$20 para um coronel. Não dá pra negar, enquanto o governo mundial não proíbe que a gente use a internet pra se expressar, a internet é uma das melhores oportunidades que existem. Eu mudei a minha vida, cara, depois do varejo, da escala 6x1, de trabalhar em multinacional com a internet. É por isso que eu não me importo muito de estar numa cidade grande, inclusive eu tô numa cidade de interior. Claro, tem certos fatores que é complicado, mas assim, eu não faço questão de estar numa cidade grande em questão de trabalho, eu digo, sabe? Por mais que aqui seja meio complicado e tal, eu tô num serviço agora que é bom, felizmente, depois de muito tempo, né, aqui, eu finalmente consegui um trabalho que é bom. As oportunidades em cidade interior realmente são bem limitadas, mas considerando que eu quero trabalhar com a internet, isso não faz muita diferença. Eu posso viver no interior tranquilamente se eu quiser trabalhar com isso, sabe? E é um sonho que eu tenho, então não vai fazer diferença eu ir pra São Paulo da vida, sabe? Uma capital enorme nesse sentido, sabe? Porque basicamente eu posso viver onde eu quiser, na verdade, se eu conseguir isso. Depois do varejo, da escala 6x1, de trabalhar em multinacional com a internet, fazendo isso aqui que você está vendo agora. Se você quer aprender a fazer isso também, criar conteúdo, crescer na rede social, criar o seu produto ou vender um serviço, cara, editar vídeo, inglês, vender isso e ganhar em dólar. Ah, Nathan, eu não quero nada disso, eu quero pegar mulher. Tem conteúdo disso também, tem como criar um perfil nos aplicativos de namoro, como ser um bom namorado, indicação de livro, tu pode falar comigo ao vivo, participar do grupo da Resenha Extrema, com mais de 2.000 homens no WhatsApp. Eu também estou presente lá, cara. Você quer ter acesso a tudo isso? Cara, a melhor propaganda é o resultado de outras pessoas, não é nem o meu. Então toma aí resultado de homem, cara, conquistando coisa que importa. Em grana, físico, relacionamento, saúde física, mental, não importa. Toma aí um monte de testemunho. Quer aprender o que eu me arrombei todo pra aprender em 10 link lá na descrição dele, pessoal? Viu? Clica no primeiro link da descrição. Voltando Vou ao deixar assunto o aqui, áudio rolando. presta atenção nos caras da sua cidade É o mínimo, que né? saíram da sua cidade e venceram. Presta atenção na história deles, como aconteceu de verdade e não como eles falam pros outros. O cara passou numa faculdade federal, depois ele saiu. O cara conseguiu um emprego bom, só de VR é R$3.000, tá? O cara conseguiu um ótimo emprego, depois de já ter um pouco de experiência na sua cidade. Depois ele saiu. O cara montou um negocinho na casa. Então, isso também, como eu tava comentando, né, sobre essa questão. Por isso que, tipo, eu até penso um dia em sair daqui também. Por outras questões, né? Porque cidade pequena tem suas limitações que acaba sendo um pouco complicado, questão de entrega, questão de estabelecimentos que não ficam abertos muito tempo e tudo mais. Só que eu penso, pô, depois que eu conseguir fazer eu conseguir ter uma base de fato que eu puder realmente ir pra onde eu quiser, aí beleza, aí faz sentido. Agora eu não tenho nada, eu já quero ir pra outro lugar. Não faz sentido. Ainda mais pessoa que não tem experiência, pessoa que não tem uma formação, não tem nada. Você vai entrar numa cidade, você vai ir nessa cidade grande, você vai fazer o quê? Vai fazer um iFood de bicicleta, que foi o que eu fiz por muito tempo. Eu fiquei quase 2 anos fazendo entrega de bicicleta, porque eu fui pra Florianópolis, uma cidade que é extremamente grande no aspecto de ser uma cidade de questão de tecnologia, só que é uma cidade que o pessoal que vai morar, ele já vai com a vida feita praticamente. Quase todo mundo que tá lá, exceto quem tá no morro, que nem eu morava no morro de lá, tá com a vida feita. Ou quem trabalha com, até quem trabalha com entrega, coisa assim, não tem a vida muito bem feita lá. E lá é um lugar que é muito caro de viver, uma capital costuma ser caro mesmo pra viver, é tudo muito caro, é tudo muito difícil. E questão de trabalho, assim, nesse nível, o que é o forte da cidade, é muito difícil, cara. Se não tiver uma formação, não tiver um conhecimento, nada, não adianta de nada. Então, por isso que eu decidi vir pra uma cidade de interior, que eu pensei, pô, aqui vai ter mais oportunidade, que não vai exigir tanto grau técnico de conhecimento, e eu tô num trabalho que exige um certo conhecimento, só que eu tive a oportunidade de entrar sem saber nada, e a pessoa ter a paciência de me ensinar, de me instruir sobre as coisas, e eu tô aprendendo, sabe? Isso é uma coisa boa também dos lugares onde o pessoal se conhece e tudo mais, é uma cidade pequena, porque o pessoal ele é mais compassivo, digamos assim, nesse sentido. Agora, você vai numa cidade grande, com o mercado lá cheio de competição, o pessoal tá nem aí. Ou tu é qualificado ou não é, sabe?
dele começou a faturar, abriu uma loja, aí ele quis expandir para outra cidade. Depois ele saiu. O cara começou a postar vídeo na rede social, ganhou um dinheirinho, depois ele saiu. Você tá vendo o padrão da vida real, cara? Nenhum desses caras teve sucesso porque saiu da cidade. Eles tiveram sucesso e aí eles saíram. O sucesso veio primeiro, a mudança foi a consequência, foi a recompensa por esse sucesso inicial. O coach genérico te conta a história de trás pra frente. Não, pra você ter sucesso, você tem que sair. Isso não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que olhar pra um cara rico que tem um Rolex, que tem um relógio caro, e aí você pensar, tá bom, pra eu ficar rico, eu tenho que comprar um Rolex. Não, pra você ativar a frequência, sentido, né? A vibração da riqueza, você precisa pegar uma dívida, financiar um relógio caro, financiar um carro caro, aí o dinheiro virá. O cara compra o Rolex porque ele ficou rico, ou o cara compra um carro maneiro pessoal porque aí ele quer se comprando endividar. iPhone. Isso é até uma técnica de marketing poderosa pra internet. Um cara pode fingir que não tem dinheiro, fazer conteúdo, eu tô pobre, tô tentando um negócio aqui, não tá me dando grana, mas ele já tem grana. Aí ele aparece, compra um relógio caro e fala que ficou rico da noite pro dia. É muito fácil te enganar. Sair da cidade sem ter o mínimo de sucesso não faz sentido. Existe tanta coisa assim na internet que é fácil de enganar as pessoas. Fico olhando, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre assisti muito sobre criar conteúdo e tudo mais. E tipo, como as pessoas são tão cara de pau na internet, né, velho? Pra fazer as coisas. Impressionante. Eu sempre via, estratégia pra ganhar inscrito, pra ganhar dinheiro, fazer isso, aquilo. E eu nunca me senti bem pensando assim, pô, beleza, isso aí funciona, mas tipo, cara, eu vou fazer isso, eu não vou me sentir bem fazendo isso, sabe? Isso é uma coisa que, sabe, é antiético, é contra a minha ética, sabe? Mas ao mesmo tempo é tão fácil, sabe? Só que tem muita gente que vai lá e faz, sabe? A pessoa não tem nada, tipo, vou fazer e dane-se, tá ligado? Só que eu não sei com você, mas comigo, eu penso assim, nossa, isso aí dá, só que nossa, eu não consigo fazer isso, eu não tenho a capacidade de ser tão ruim assim, sabe, a esse ponto. Não sei. Sentido nenhum, cara. Até pra usar uma metáfora futebolística aqui, é igual eu falar pra você virar um jogador de sucesso, você tem que jogar em Barcelona, no Real Madrid, mas porra, pra você primeiro ir pra um time foda desse, tu tem que jogar no time de Várzea, tem que jogar no Vasco, depois você sai. Eu vou te contar uma história que explica o porquê essa narrativa é tão forte, porque todo mundo gosta de acreditar no milagre, na exceção e não num processo tedioso que funciona. Na Segunda Guerra Mundial. O pessoal não quer ouvir o básico, eles querem ouvir sempre uma ideia nova. Não, sai da sociedade. Não, faça aquela coisa lá que não tem nada a ver, porque isso aí vai... Sabe, a pessoa não quer ouvir que ela tem que fazer o básico, tem que fazer o de sempre, tem que fazer a mesma coisa todos os dias e tudo mais, tem que estudar, tem que se qualificar. Não, elas querem ouvir o negócio milagroso que vai trazer sucesso. Infelizmente é isso, né, cara? Aqui que conseguiram voltar. E muita gente, como eu falei na internet, usa disso, sabendo que as pessoas querem tanto isso, e usa disso, né, pra manipular as pessoas e fazer elas acreditarem nessas coisas, né? Vamos colocar todos aqui no hangar e vamos mapear onde eles tomaram os tiros. Ó, tiro na asa, tiro na fuselagem, tiro no rabo. E aí os engenheiros muito bem pagos, gênios, concluíram, pô, é óbvio, vamos colocar mais armadura, mais blindagem, onde os aviões tomam mais tiro. Sensacional! Até que um matemático mais inteligente chamado Abraham Wald olhou pra aqueles aviões, olhou pra situação e teve que falar o óbvio. Galera, a gente tá analisando os aviões, só os aviões que conseguiram voltar. Se eles tomaram tiro na asa, no rabo, na fuselagem, eles estão aqui, não importa. E os aviões que levaram tiro no motor, onde o piloto fica, eles não voltaram pra gente analisar. A gente tem que blindar os aviões nos lugares onde não tem tiro nenhum, porque esses que tomaram e não voltaram, caíram, estão no fundo do mar. Bem pensado. Onde tomou tiro e voltou, não importa. Era o óbvio que precisava ser dito. Se um monte de matemático inteligente cometeu esse erro... Então, né, outra coisa também, né, a gente precisa falar o óbvio hoje em dia também, né? Óbvio, você acha que você consegue perceber isso no seu dia a dia? E isso tem até um nome na psicologia, é o viés do sobrevivente. A gente só presta atenção, a gente só tem os relatos das histórias das pessoas que sobreviveram. O cara que saiu da cidade natal, foi pra São Paulo e estourou, meu irmão, ele vai gravar vídeo, ele vai contar a história dele, ele vai falar que é um gênio e todo mundo vai acreditar. Mas e os milhares de caras que saíram da cidade natal dele, foram pra São Paulo, a exceção, não a regra, né? 6 meses de economia que eles tinham com 1 mês de aluguel,
se viciaram no Tigrinho e agora estão comprando pedra na Cracolândia. Eles não estão gravando vídeo, eles não estão falando, ah, aqui foi onde eu errei. Esse é o avião que caiu, que ninguém presta atenção, que não tá ali no hangar pra gente analisar. Quem vence é a exceção. E a gente perde muito tempo analisando a exceção, quando seria muito mais proveitoso ver onde todo mundo que fracassou errou. É por isso que eu conto os meus fracassos aqui sem vergonha nenhuma. Eu já fracassei e muito. A única diferença, talvez, minha e sua, é que eu fracassei mais vezes do que você sequer tentou. É o fracasso que faz a pessoa crescer, querendo ou não, né? Quando eu digo crescer, eu não tô falando que, vai ter sucesso, que nem eu falei, tipo, que mudar de cidade foi uma coisa que me fez crescer, que me fez evoluir. Eu não digo que me fez ter sucesso, porque isso aí é outra coisa, sabe? Eu acho que a pessoa tem que focar muito mais em se desenvolver, em crescer, e o sucesso ele vem como consequência. Ele não é uma garantia. Em nenhum vídeo você vai me ver que eu sou um gênio, que eu tenho a verdade absoluta, meu irmão. Eu errei. Acertei alguma coisa, agora eu tô aqui. Aprenda com os meus erros. Mano, pensa, por favor, se você é um fracassado, procrastinador, viciado em bronha, que não consegue juntar dinheiro na sua cidade natal, que não tem competição nenhuma, que não tem pressão nenhuma, o que você acha que vai acontecer quando você for pra uma cidade igual São Paulo ou Rio, que a competição é brutal? Você vai ser brutalmente arrombado. Às vezes, que eu falei até antes, um mendigo numa cidade grande é mais qualificado que você. Tem um livro muito bom sobre isso que eu recomendo, tá? Chama Davi e Pô, em Florianópolis, mendigo tá vivendo bem, sinceramente. Pô, os moradores de rua, né, os moradores de rua de Florianópolis viviam melhor do que eu e meu irmão lá fazendo entreguinha de iFood, cara. Golias, do Malcolm Gladwell. Ele dá um exemplo. Pega um aluno bom, que ele é de uma cidade mediana, do interior dos Estados Unidos, que nunca teve nenhuma pressão. Ele é o melhor da turma dele. Pega ele, tira ele dessa faculdade mais ou menos e coloca ele em Harvard, onde ele vai ter que competir com um chinês que o pai forçou ele a estudar 30 horas por dia, que fazia piano, violino, ainda é um powerlifter. Também tem o indiano ali, que foi o melhor da turma dele, do país dele, com 50 bilhões de pessoas, sofre racismo o tempo todo, tá ali de cabeça erguida. Esse cara, que era o melhor da turma dele na cidadezinha, vai ser o pior da turma ali, meu irmão. E o cara vai se sentir burro todo santo dia, a autoestima dele vai lá embaixo e ele vai ser um fracasso. Às vezes ele não vai ter nem psicológico pra terminar o curso dele. Você vai passar por isso se você entrar numa boa faculdade, cara. Você vai ver gente muito melhor que você, às vezes na coisa que você se considerava um gênio. Agora, se você pegar o mesmo aluno, tá, dessa faculdade e deixar ele nessa faculdade humilde e ele ser o melhor da turma, os professores, cara, prestarem atenção nele, indicar ele, pô, não, você consegue, projeto, não sei o que, às vezes ele vai chegar muito mais longe do que ele chegaria se ele tivesse ido pra Harvard. Isso acontece muito mais do que você imagina, isso talvez já... Como eu falei, em cidade pequena tem pouca gente qualificada também para as coisas, então se a pessoa ela acaba estudando, destacando ali de certa forma, ela vai ter mais... Pô, tem muita gente aqui, cidade pequena, você pensa assim, pô, beleza, né, cidade pequena e tal, a gente aí vive bem demais, aí ganhando seus 10 mil aí por mês, de boa, não precisa ir pra uma cidade grande. Se fosse pra uma cidade grande, provavelmente ia ganhar menos do que ganha uma cidade pequena, assim, sabe? Tem acontecido na sua vida se você foi aquela criança que todo mundo considerava excepcional. Nossa, é muito inteligente, esse aí vai ser o orgulho da família. Aí você virou um adolescente vagabundo. Você sabe o que é ser bom, mas talvez não saiba o que é ser excepcional. Isso acontece demais. Vamos ver outro exemplo prático, cara. Você é um tatuador iniciante. Tá aí na sua cidade de 40 mil habitantes. Você tá começando o seu serviço, aí você vê um vídeo lá, um vídeo curso de um coach falando: ah, você tem que sair da sua cidade imediatamente. Vai pra São Paulo, lá onde tá o mercado, e você pensa, meu Deus, eu sou um tatuador, eu tenho que ir pra São Paulo, mas aí qual que é a realidade? Você vai pra São Paulo, tatuador iniciante de uma cidade de 40 mil habitantes que ninguém sabe nem o seu nome, e você compete com um cara com 20 anos de casa, com os melhores de São Paulo, com o ambiente mais competitivo que tem, num lugar que você não vai conseguir nem limpar o banheiro todo cagado de um estúdio de tatuagem numa periferia. Enquanto isso, na sua cidade de 40 mil habitantes, nem tinha tatuador nenhum. Você poderia ter começado, virado o cara da sua cidade, construído portfólio, construído cliente, ser pago pra treinar, né? A tatuagem. Escassez da Ninguém sabe oportunidade. o que é tatuagem boa na tua cidade mesmo. Você podia juntar uma grana, criar um portfólio, criar uma rede social e depois de 2 anos ser notado por alguém de São Paulo e ir pra São Paulo como um convidado num estúdio maneiro, onde você treinaria. Isso aí é muito mais realista. Eu sei que você se acha o foda, mas na real, cara, a maioria de nós aqui, a maioria, nós somos medianos. Ah, Natan, mas você saiu da sua cidade, você foi pro Rio, você viajou o Brasil trabalhando.
falando? Calma! Eu saí da minha cidade natal depois de voltar pra ela. Eu saí enquanto criança por causa de problemas familiares. Aí eu voltei pra Minas, eu saí de novo, mas repara quando eu saí. Eu saí quando eu consegui um sucesso. Em que? Eu passei numa vaga numa faculdade federal. E eu só consegui sair porque minha família tinha um apartamentinho ali no pé do Morro da Mangueira. Então eu tinha vaga na faculdade e um apartamento. E mesmo assim, cara, mesmo com essa ajuda, com moradia ali garantida, eu sofri pra caramba no Rio de Janeiro. Tive que sair desse apartamento e morar de favor justamente por problema de grana. Eu me formei, fiquei desempregado por meses no Rio de Janeiro, consegui um emprego ainda no Rio, um emprego que eu tinha que viajar. Fui demitido, aí eu fiz o processo inverso, o fracasso pro coach. Eu voltei pra minha cidade, consegui um trabalho remoto e continuei na minha cidade. Por quê? Custo de vida baixinho, tranquilidade. Isso é um ponto excelente, porque aqui na cidade que eu atualmente eu não ganho muito. Pelo trabalho que eu faço, assim, ou até menos do que deveria no momento, mas pelo custo aqui ser muito baixo, compensa bastante, sabe? E chega a ser até um perigo, de certa forma, se for parar pra ver, porque como o custo é baixo, o cara pensa, pô, o que eu tô recebendo agora é o suficiente pra viver, eu fico de boa, então isso aí acaba sendo uma armadilha, né, querendo ou não. Mas isso é uma coisa boa, é aproveitar que o custo de vida ele é baixo, né? Porque, pô, você pensa que aqui tem gente que ganha muito mais do que eu. Pô, com o custo que tem aqui, meu Deus, sabe? É um absurdo, tá ligado? A pessoa que ganha um salário aqui, que se morasse numa cidade grande, se ganhasse a mesma coisa, a pessoa não. Sabe? É como se a pessoa fosse rica aqui, basicamente, sabe? É totalmente desproporcional. E nessa situação, onde não tinha muita pressão, onde eu tinha dinheiro e custo de vida baixo, foi aí que eu mudei a minha vida de verdade, mano. Comecei a criar vídeo, fiz isso aqui, cara, com a segurança da minha cidade natal, que, não tem que sair. Foi aí que eu consegui a estabilidade para arriscar muito no meu sonho, que era a rede social. Que mundo que você tá vivendo, mano, que só existe oportunidade num lugar físico. Nós estamos no século XXI, nós estamos na era da internet, do 6-7. A maior oportunidade que a gente tem é a internet. Se você é cabeleireiro, posta vídeo do seu serviço. Uma marca pode te notar e fazer você viajar com patrocínio. Você tá me assistindo agora de qualquer lugar do Brasil, do mundo. É por isso que eu tô aqui, do interior do Goiás, fazendo coisa. Cara, eu sou gaúcho. O que eu tô fazendo no interior de Goiás? É isso aí, né? Tamo aqui. Onde eu tô, importa. Você não está vivendo em 1940, onde as suas oportunidades são limitadas pelo seu ambiente físico. Você vive num mundo onde você pode criar um avatar de IA pra você mesmo, que é uma loirinha norueguesa, e vender foto de IA de pack de pezinho pra shake árabe e ganhar em dólar. O mundo é maluco assim. Olha o meu exemplo, cara. A vida não é linear. Saí da minha cidade, sucesso. Não, eu saí, eu voltei, eu saí, eu voltei, eu tô aqui, eu vou sair de novo agora com mais dinheiro do que nunca pra viajar o mundo. Depois eu vou voltar, depois eu vou ver onde eu quero morar. Isso aí não importa. A cidade nunca foi a variável pro meu sucesso e nem pro seu. Você tem que entender isso. Você é a variável. Uma cidade pode ajudar e pode atrapalhar, mas no fim a trolha está na sua mão e ela tem que estar bem dura pra você lidar com os desafios da vida. A cidade pequena, sua cidade natal, que o coach chama de prisão, pode ser a sua diferença competitiva. Aluguel baixo, pouca competição, ganhando 5 mil reais numa cidade pequena, você vive como um rei. Ganhando 5 mil reais em São Paulo, você vira mendigo. E tem o último argumento, Natan. Na minha cidade todo mundo é fofoqueiro. As pessoas me puxam pra baixo, é fofoca o tempo todo. Tá todo mundo falando de mim. Mano, se a dona Edicleusa da padaria falando da sua vida for o suficiente pra fazer você fracassar em todos os seus planos, o problema não é a dona Edicleusa. É a sua vida que tá pequena demais, tá cabendo na boca dela. O cara que tá construindo de verdade, né? Que tá tentando de verdade, que tá estudando de verdade, mano, ele nem liga pra fofoca, não tem tempo de ficar prestando atenção no que os outros estão falando dele. E você acha de verdade que vão falar menos de você quando você... Eu até acho que é uma vantagem, sinceramente, porque, tipo assim, você vai pra um lugar que ninguém te conhece, você fica despreocupado nessa questão de tentar agradar os outros. Isso é uma coisa que eu falei também, né, quando eu fiz o vídeo. Opa, minha luz mudou do nada. Quando você tá num lugar que todo mundo te conhece, digamos assim, você meio que tá condicionado a superar as expectativas das outras pessoas, né? Agora você tá num lugar que ninguém te conhece, pô, é difícil, né, essa questão de fazer amizade, de conhecer as pessoas, porque você tem que conhecer pessoas, né, querendo ou não. Só que ao mesmo tempo você pensa, pô, eu não preciso agradar ninguém. Você não tem essa pressão, de certa forma. Não é meio uma pressão, né, uma coisa mais interna de cada um, mas, querendo ou não, o psicológico ele faz muita diferença, né? Então, você tira esse peso de, tipo assim, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que fazer o que os outros esperam de mim e tal, sabe?
tá numa cidade que ninguém te conhece, ninguém tá nem aí pra ti, sabe? Isso é uma coisa que é Libertadores, é uma coisa que eu acho que é uma vantagem, sabe? você estiver fazendo sucesso, quanto mais você brilhar, mais vão falar de Eu não tô dizendo que no caso, como ele falou, tipo, a fofoca vai ser o suficiente pra tirar, não, mas tipo assim, porque é uma coisa interna da pessoa mesmo, concordo. O problema não tá nas pessoas, o problema tá na pessoa em si que se preocupa demais com isso. Só que um jeito de não ter essa preocupação é mudar o ambiente, querendo ou não, é mudar as pessoas que estão ao redor, né? você, cara. Mais vão reclamar, mais vão fofocar. E não precisa ser nem na sua cidade, no seu condomínio de luxo, no seu prédio, todo mundo vai falar de você o tempo todo. Você acha que o Neymar, goste dele ou não, tá? Vou usar ele aqui como exemplo de sucesso. Você acha que as pessoas não fofocam dele? Não importa onde ele vá, cara. Roma, Milão, Ipanema, onde ele passar tem gente fofocando, cochichando. Quanto mais sucesso você faz, isso só piora. Não melhora, não. Então, respondendo o título, você precisa sair da sua cidade natal? Se quiser sim, mano. Se fizer sentido, com uma vitória pré-estabelecida, com o perfil de quem vai ter sucesso em qualquer lugar. O cara preguiçoso, que não faz nada da vida, que não arruma nem o quarto dele. Cara, se ele não tem sucesso num lugar onde não tem competição nenhuma, por que ele teria sucesso num lugar onde a competição é mais brutal? Não faz sentido nenhum. O cara que não joga bem no Vasco, vai jogar bem no Real Madrid? Não! Se você diz que não tem sucesso, não cresce na vida por causa da sua cidade, eu vou te contar uma verdade mais dura que a minha pemba. Isso aí é só mais uma desculpa da sua vida. Igual a culpa do governo, a culpa das mulheres, a culpa do feminismo, a culpa dos meus pais. Quem dá coisa de querer culpar alguma coisa, né? Sempre querer culpar alguma coisa. Não, eu não cresço porque porque eu tô nessa cidade, eu não cresço porque eu tô nesse lugar, eu não cresço porque isso, aquilo. Nunca é a pessoa que não faz as coisas, né? Sempre é alguma coisa externa, né? Isso aí é o comportamento até natural do ser humano, né? Tentar buscar um fator externo pra justificar, né, as coisas. certo fora da sua cidade, já tinha alguma coisa dando certo na sua cidade. Podia ser a rotina, podia ser o treino, alguma coisa ele estava fazendo direito. Então, começa a dar certo agora, que você vai dar certo no futuro. Não importa na sua cidade, não importa se é em outra. Começa a dar certo agora, que quando você sair da sua cidade, você vai dar mais certo ainda. Se você gostou do vídeo, dá o like, comenta. Isso aí, rapaziada. Se você gostou desse react do meu comentário aí sobre a minha experiência, tamo junto, é nóis, se inscreve no canal. Falou!